Tem vários que vão estar aqui conosco. Mas hoje coube a mim estar ministrando com vocês e me sinto muito feliz com isso, né? Estar falando um pouco da palavra de Deus para o coração de cada um de nós. Eu também, e todo aquele que prega é o primeiro a ouvir, é o primeiro a receber. E eu posso dizer que Deus falou ao meu coração com essa palavra. Isso é bom, né? É bom, porque às vezes alguém pergunta: tudo bem? E qual é a resposta imediata? Tudo. Mas se você prestar bem atenção, nunca está tudo bem. Nunca está. Isso é uma mentira? Também não é. É porque, você sabe, Noé dá sua conta, né? Eu me lembro daquela mulher que tinha tido um filho, ela era estéril, mas o profeta Elias orou e ela teve um filho. Depois o menino morreu e ela foi falar com o profeta. No meio do caminho veio o auxiliar do profeta. Era Elias ou era Eliseu? Eu troco esses dois. Era Eliseu? Eliseu. E aí vinha ela subindo o monte e o auxiliar do profeta Eliseu ia descendo, amando do profeta, disse: vá lá, pergunte a ela o que há. E ele disse: o meu senhor, meu profeta mandou perguntar o que está acontecendo. Ela disse: está tudo bem. O filho dela tinha acabado de morrer e ela disse: está tudo bem. Por quê? Porque ela não queria falar com ele. E aí, quando ela subiu, que encontrou o profeta, ela descascou. Ele disse: por acaso eu pedi algum filho? Pois agora o menino morreu e você dê conta. E havia. E o profeta desceu, que foi ligeiro, e foi lá e orou uma das orações mais desesperadas que eu já vi relatadas na Bíblia. E o menino voltou a viver. Então, irmãos, essa história sempre me fala que a gente deve falar as coisas para as pessoas certas. A nossa vida a gente compartilha com pessoas que possam ouvir e realmente nos ajudar em Deus. Amém? Amém. Então estamos todos aqui, todos, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Tem ninguém aqui acima dos outros. Tem ninguém aqui que possa passar lição de moral em outros. Não tem ninguém aqui que possa se arvorar, estufar o peito e dizer que veio e está e estará melhor do que ninguém. Que todos nós somos filhos da graça de Deus, filhos do mesmo Deus. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar durante os próximos domingos e as próximas terças. Nós vamos estar estudando o livro de João, o Evangelho de João. O Evangelho de João é maravilhoso. Quando uma pessoa se converte, quando ela recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, a primeira instrução que nós damos a essa pessoa é: leia o livro de João, leia o Evangelho de João, porque o Evangelho de João, ele é simples, ele é claro, e ele nos fala tanto de Jesus que parece que tem alguém falando conosco. E tem. Então, quando você lê este Evangelho, é como se o próprio Jesus estivesse ali do seu lado,
contando a história. Portanto, eu quero lhe convidar a estar aqui todos os domingos desse estudo de João e todas as terças, porque nós não vamos seguir só nos domingos. Nós vamos aqui estar domingo, na terça-feira vamos continuar o texto a partir de onde vimos, aqui no domingo, no próximo domingo a gente já continua a partir de onde paramos na terça. E assim a igreja vai caminhando no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Amém. Diga: Jesus é o Senhor. Jesus é o meu Senhor. João capítulo 1, versículo 1 ao 14, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ó Deus, nós nos curvamos diante do Senhor e nessa noite queremos ouvir a Tua palavra com o coração aberto, com a mente aberta, para compreender e vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Tem 5 aspectos que eu quero compartilhar com você aqui nesse texto. O primeiro, talvez o mais importante, o que nós precisamos crer imediatamente, é que Jesus é Deus. Este ponto parece ser muito simples, parece que todo mundo acredita, mas muitas vezes nós não cremos nisso. Jesus é Deus. Aquele homem que andou sobre a terra durante 33, 34 anos, aquele homem que falou muitas coisas bonitas, que fez milagres, que fez discípulos, que nos deixou ordens, aquele homem que sofreu muitas dores, era e é Deus. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o mesmo Deus que criou todas as coisas, o mesmo Deus do Velho Testamento, agora se manifestou totalmente, plenamente em Jesus, o Deus manifestado agora no Novo Testamento, para depois se manifestar o Espírito Santo, também Deus. Então, o apóstolo João nos apresenta Jesus
desta forma, de uma forma diferente dos outros apóstolos. Ele diz: esse Jesus que vocês viram, esse Jesus que derramou sangue, esse Jesus que tinha marcas nas mãos, ele é Deus. Está sentado à direita do Pai, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória. Nós vimos a glória de Deus. Talvez a gente não sabia, talvez a gente não percebeu, mas era a glória de Deus presente no nosso meio. Não é outro, não é um semideus, não é um filho de Deus como o filho dos deuses gregos, não. É Deus, a segunda pessoa da Trindade, não menos importante, não menos eterno, não menos poderoso. É Deus. Jesus é Deus. Jesus é o Deus de amor, de graça, de misericórdia. E ele diz: no princípio era o Verbo, a palavra em ação, no princípio. Então, Jesus, esse Deus, é chamado de a palavra. E aí vem o segundo aspecto que eu quero compartilhar com você. Jesus é o Criador. E todas as coisas foram criadas pela palavra. O Verbo, ele criou todas as coisas, mas era a palavra de Deus. Deus disse: haja luz, e houve luz. E aí ele começa, toda a criação, ele vai declarando, vai fazendo acontecer, vai dizendo: aconteça isso, apareçam as aves, apareçam os peixes, e aparecendo. Tudo que Deus criou, toda a criação, foi criada pela palavra. Até que, usando a mesma palavra, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí, para demonstrar um carinho maior, Deus então faz diferente. Não é que simplesmente aparece o ser humano, mas ele faz do pó da terra, do barro, ele faz o ser humano, o homem, e então ele sopra em suas narinas e o homem vira um ser vivente, diferente de todos os outros. Depois ele vai criar a mulher e tira do próprio homem o material para que fizesse a mulher. E a Bíblia diz que Deus os criou à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou, ambos têm a imagem e semelhança de Deus. E então, esse Deus Criador, lá de Gênesis, é o mesmo Deus Criador, Jesus. Está apresentado entre nós. Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Preste bem atenção, todas as coisas. O que significa todas? Todas. 100%. Todas as coisas são de quem? De Jesus. De Jesus. São dele, mas não somente dele, são também por ele, e também são para ele. Ele não somente é o Criador de todas as coisas, mas ele é também o propósito da existência de todas as coisas.
O nome de Jesus, ele é tão poderoso que ele incomoda. Eu não sei se você já percebeu que existe uma diferença muito grande quando você diz assim: eu acredito em Deus. As pessoas dizem assim: beleza. Mas quando você fala, eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus, tem um peso maior. Eu experimente. A pessoa vai dizer logo: isso é crente, é alguma coisa, é religioso. Porque acreditar em Deus, qualquer um acredita. Mas quando você dá nome, você diz assim: é Jesus, é Deus, as coisas começam a mudar. Porque Jesus, apesar de já ter gente que questionou até mesmo o fato histórico de Jesus ter nascido, o ser humano, foram pesquisar: será que existiu mesmo? Será que não é um mito esse Jesus? E existem evidências históricas da vida de Jesus, o ser humano Jesus. Você imagina o ser humano com os olhos vendados pelo pecado, pela carnalidade, pelo mundanismo, crer que Jesus não somente viveu nesta terra, mas que ele é o Deus encarnado, o Deus, o único Deus que veio ao mundo para salvar o que se havia perdido. Não é fácil. Não é fácil. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, João diz. Tudo foi criado por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Quando a gente vinha para cá, estava acontecendo um dos momentos mais lindos para mim durante o dia, que é o pôr do sol. E estava no finalzinho do pôr do sol. A Rosana disse: olha ali. E estava assim, um pouquinho de sol ainda, vermelho, né? Quando ele está terminando ali o seu pôr do sol, né? Subiu ali no viaduto da Oliveira Paiva, vindo para cá, estava essa cena. O céu laranja, misturado com outras cores, lindo, 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 uma pintura feita por Deus. Pois a Terra, o Sol, os outros planetas, a nossa galáxia, o universo, tudo foi criado por Jesus. Por Jesus. E não somente por Ele, criado por Ele, mas criado para Ele. Para Ele. Com o propósito de dar glória a Ele. Quando nós olhamos o nascer do sol, ou o pôr do sol, e o Breno me ensinou que um acontece de um lado e o outro acontece do outro lado, né, Breno? Então, quando você vê o nascer do sol e o pôr do sol e acha aquela coisa linda, é o momento de você dizer exatamente isso: glória a Deus. Que Deus maravilhoso, que Deus poderoso que criou isso, que Deus detalhista, que Deus artista que cria todas essas coisas, é Jesus. Quando nós olhamos as montanhas, que alguns gostam, né? Acham bonito, eu gosto das montanhas, as praias, toda a criação fala de Jesus. Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Mesmo sem ter som neles, mas eles estão transmitindo informações de que Deus existe. Tem uns irmãos muito preparados, cientistas, tem uns 2 ou 3 aqui no Brasil, que eles começaram a estudar, viu, Luiz? Estudar química, física, antropologia e outras ciências, e começaram a olhar astrofísica, astronomia, e começaram a descobrir que os cientistas muitas vezes estudaram, mas eles tinham uma coisa na mente.
E quando eles já tinham um pressuposto na sua mente, eles encontraram coisas e achavam que era verdade, e agora eles estão dizendo, nem é tanta verdade assim. Existe outra forma de enxergar isso. E eles começam a mostrar que toda a criação, toda a natureza está falando de Deus, está falando de Jesus, e a gente não estava enxergando. Depois eu falo mais para vocês sobre isso. Terceiro, Jesus é a luz. Diz assim o texto de João: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Salmo 119, versículo 105. O que diz lá? Quem que sabe? 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Esse é Jesus. Lâmpada para os nossos pés, luz que ilumina o caminho, nos dá, que é guia, que nos mostra por onde andar, para onde seguir. Quando você vai viajando à noite de carro, é importante que os faróis estejam funcionando. Você não acha? Se de repente ele se apaga, você não enxerga nada. Não tem poste, não tem luz, está tudo escuro. É isso que o Senhor está dizendo. Eu sou a luz para o seu caminho. Sem mim você tem que parar. Sem mim você não consegue andar. Você precisa dessa iluminação para a sua estrada, para a sua vida. Só que essa luz, Jesus, que ele não é uma luz, ele é a luz. Ele não ilumina só o caminho, ele também ilumina o caminhante, aquele que está no caminho. Ele também nos ilumina para mostrar para nós mesmos quem nós somos, para mostrar para nós mesmos como estamos. Ele ilumina, a sua luz bate sobre nós. Só que quem é iluminado, além de se ver, também é visto, é tocado, é mexido. Jesus é a luz que ilumina o caminho e que ilumina quem caminha. Ele ilumina a sua vida. Tem lugares do nosso coração, diz um estudioso, que tem lugares que todo mundo vê na nossa vida. Eu vejo, todo mundo vê, todo mundo sabe. Tem lugares da nossa vida que só quem está fora vê, mas eu não vejo. Eu não entendo, eu não percebi que eu sou assim. Aí alguém vem e diz assim: rapaz, você é assim. Eu digo: é mesmo? Não tinha percebido. Já aconteceu com vocês? Não tinha percebido. Porque são lugares que eu não vejo, mas que as pessoas estão vendo que eu sou. Certa vez um espelho serviu disso para mim, né? O espelho, as pessoas são como espelho para nós. Eu estava numa loja e fui experimentar uma roupa, muitos anos atrás. E como é que chama aquele lugar que a gente experimenta as roupas? O provador. O provador dessa loja tinha 3 espelhos, né? Tinha onde você entra e o resto das paredes dele era tudo com espelho. Então, quando eu entrei naquele lugar, que fui provar a roupa, que eu olhei para o espelho, como tinha 3 espelhos, eu vi a minha cabeça por trás. E foi nesse dia que eu percebi que eu não estava ficando careca, eu já era careca. Porque aqui atrás estava menos do que aqui na frente. E todo dia você não imagina que eu
tinha lá o cuidado de pentear meu cabelo. Mas eu não estava vendo a parte de trás. Eu estava vendo só aqui. E eu penteava, tinha cabelo aqui. Aquela trufinha. E eu penteava. Já tinha percebido que não ficava bom pentear para trás. Estava penteando de lado. Mas eu penteava. A partir desse dia eu percebi, não precisa mais esse trabalho todo. Uma máquina no 2 já resolve. Não precisa de uma escova. Eu tinha escova, eu ainda tenho escova de cabelo. Está guardada, não serve para nada. Né? Mas é isso. Às vezes é preciso que alguém diga, né? Mas tem uma terceira. Tem uma parte que só nós sabemos. Uma parte da nossa vida. Só nós sabemos. E ninguém sabe. Está guardado lá. Alguns sentimentos, algumas coisas que a gente fez, algumas coisas, está lá. Pensamentos que só nós sabemos. Ninguém sabe. E tem um quarto lugar que nem os outros sabem e nem nós sabemos. Mas está lá dentro. Como assim? Se eu soubesse, eu dizia. Mas são lugares que a gente não percebeu, ninguém viu, mas a gente não percebeu, mas que fazem parte da nossa composição, da nossa vida, às vezes da nossa genética. Tem coisas que estão lá no coração, mexendo com a gente, nos fazem agir de uma forma, mas que a gente não percebe, a gente não tem consciência, mas estão lá. Essa luz que é Jesus, que vem iluminar, ele não quer iluminar só a parte externa, ele quer iluminar tudo, até mesmo aquela parte que ninguém vê no nosso coração. Amém? Amém. Quarto, mesmo sendo tudo isso, Jesus foi rejeitado. Sendo o quê? Sendo Deus, sendo o Criador, sendo a luz, sendo a vida, sendo o caminho, sendo a verdade, mas ele foi rejeitado. Ele foi totalmente rejeitado. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Eu acho interessante essa palavra que a Nova Versão Internacional traz, que ela diz: o mundo não o reconheceu. Se não me engano, a Revista Atualizada diz: não o conheceu. Mas o reconheceu é interessante porque ele fala da humanidade, da história da humanidade, que um dia lá no Éden teve uma amizade com Deus, viveu em comunhão com Deus, conversava com Deus todos os dias no final da tarde, e então se distanciou de Deus, e se distanciou tanto de Deus e por tanto tempo, que quando Deus apareceu na frente deles, ou de nós, da humanidade, nós não o reconhecemos. E os discípulos mesmo disseram para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Qual foi a resposta de Jesus? Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Como assim vocês pedem, mostrando-nos o Pai? Estou aqui com vocês. Faz tempo. Então, Jesus não foi reconhecido porque fazia muito tempo e havia muita distância. Isso acontece muito com as pessoas que a gente conhece quando é criança. Porque quando a gente é criança, a gente vai passar pela adolescência, os nossos neurônios vão fazer novas sinapses, novas ligações e tal e tal. E tem gente que era amigo dos pais da gente lá na infância e brincava com a gente e tal, e às vezes desapareceu da nossa vida. Quando ele aparece, lá na frente a gente já está casado, a gente já está vivendo uma vida adulta, e chega aquela pessoa e diz assim: botei você no colo. Você se lembra de mim? E aí você fica com vergonha, mas tem que dizer. Não. Acontece com você, Vitória? A gente não se lembra. Às vezes a gente diz: acho que eu me lembro.
a gente não se lembra daquela pessoa. Por que a gente não se lembra daquela pessoa? Porque aquela pessoa não fazia parte da nossa vida durante muito tempo. A gente não via. Eu não sou bom de fisionomia. Então, pessoas que eu encontrei uma vez ou duas na vida, e eu encontro assim no shopping, no meio da rua, eu às vezes vou até lembrar assim que eu já conheço de algum lugar, mas eu não me lembro de onde é. Diferente do meu pai, que ele vê uma pessoa, ele já conhece, já vira amigo, já se lembra, já. Mas o nome ele tem dificuldade de lembrar. Às vezes. E às vezes eu falo com a pessoa, e a pessoa chega, aí diz assim: Gide, tudo bem? Aí eu disse: tudo bem. E a pessoa fala: como é que está fulano? Aí eu vou tentando descobrir de onde é que eu conheço pelas pessoas que estão ali à volta, né? Mas muitas vezes perguntam assim: como é que está a Rosana? Aí pode ser qualquer pessoa, porque pode ser tanto do trabalho, como da igreja, como de fora. E eu vou conversando até eu me lembrar, porque essa pessoa não está todos os dias comigo. Foi isso que aconteceu com a humanidade. Vocês estão entendendo? A humanidade ficou tão distante de Deus, que quando Deus apareceu em Jesus e disse: cheguei, veio para o que era seu, mas aí o pessoal não o reconheceu, não sabia quem era. Ele diz: eu te coloquei no colo, eu que te criei, eu estava com você no começo. Não lembro. Quem é o Senhor? Não lembro. Foi isso que aconteceu com a humanidade. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Esse texto está falando inicialmente dos judeus, mas ele se aplica a todos nós, a toda a humanidade, porque tudo é de Jesus. Acabamos de ver isso. Todos são de Jesus. E quando ele chega para os seus, todos, os seus não o receberam. Romanos 3:23 diz assim: pois todos fizeram o quê? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Misericórdia. O que é estar destituído? Destituído é quando uma pessoa tem uma posição, ele é retirado daquela posição. O presidente foi destituído do seu cargo, ou seja, alguém veio e tirou, né, ele não saiu por livre e espontânea vontade, alguém tirou aquele homem, aquela mulher daquele cargo, foi destituído de uma função. Então, nós, quando pecamos, a humanidade, porque nós, eu e você, dessa época, já nascemos destituídos. Mas a humanidade, quando pecou, foi destituída da glória de Deus, foi separada, distanciada, mandada embora da glória de Deus. Todos nós, porque todos pecamos. Quantos aqui nunca pecaram? Não sei se eu já contei para vocês uma vez, lá ainda na rua 6, comecinho da igreja, estava lá o irmão Gerardo, né, como sempre, desde o começo, e aí teve uma hora que eu disse assim: quem aqui nunca pecou? Aí o irmão Gerardo levantou a mão, com meu susto, né? Eu disse: o senhor, o irmão Gerardo disse: não, eu levantei a mão pedindo permissão para ir aqui no banheiro. Eu disse: não, pode ir. Tinha que ser o Gerardo, né? Nem tinha um neto ainda nessa época e ele já estava com essas gracinhas, né? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós não recebemos, nós não reconhecemos, nós não o conhecemos, nós o rejeitamos. Mas, e aí eu termino aqui no quinto aspecto, mas, diga, mas, é muito bom quando a Bíblia diz esse mas, porque aí, né, irmão Luiz, é aí que vira o jogo, é aí que tem a virada na nossa vida, é aí que as coisas mudam, é no mais.
Quando Deus diz mais, Ele muda a nossa história. Aqueles que o recebem serão salvos. Aqueles que recebem a Jesus serão salvos, serão livres, serão transformados. Glória a Deus. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, estão no lamaçal, não tem jeito para eles, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os que creem em Jesus, é preciso crer, é preciso se entregar, é preciso reconhecê-lo como Senhor e Salvador da minha vida, da sua vida. Quando lemos Romanos 3:23, que acabamos de ler, o que é que diz? Pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou estão da glória de Deus. Nós precisamos ler o 3:24. A gente para no 3:23. O que é que diz Romanos 3:24? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Agora vamos ler os dois versículos juntos, para ver se faz sentido. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O preço já foi pago por Jesus. O preço já foi pago. A redenção que há em Cristo Jesus é nos dada gratuitamente. Não tem nada que você possa fazer para comprar, e nada que você possa fazer para perder. Porque a salvação, quando o Senhor te comprou lá na cruz, quando você creu, Ele fez uma aliança que transformou a sua vida, e essa aliança é para sempre. Ele não vai te riscar do livro da vida, Ele não vai te expulsar da salvação. Estava salvo, mas pisou na bola, tchau. Não existe isso. Existe gente que nunca se arrependeu, é verdade. Existe gente que esteve na igreja, que foi embora, que nunca foi crente, é verdade. Mas se você realmente teve uma experiência com Jesus, se você realmente foi transformado por Ele, se você realmente entregou sua vida a Jesus, você não foi transformado num membro da igreja, você não se tornou um participante de um clube, você foi transformado em filho de Deus. Está escrito preto no branco: a todos os que creem no seu nome deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Filho, que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade de alguém, mas nasceram de Deus. Nasceram de Deus. E quem nasceu de Deus, quem verdadeiramente nasceu de novo, quem verdadeiramente é filho de Deus, não vai deixar de ser filho de Deus, vai chegar até o fim na jornada. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos cantar um cântico ao Senhor.
essa palavra, que é o verbo vivo. Ó Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, que nos adotaste, Pai, e agora nós cremos no Senhor Jesus, e somos irmão, somos filhos por adoção. E nós te pedimos também, Pai, proteção do alto para os irmãos que têm uma semana abençoada, Senhor, que venha refletir sobre a tua palavra, Pai, porque agora nós já compreendemos o que é a graça, que a tua graça, mas Deus entrou na nossa vida, nos chamou, e pela adoção Ele nos adotou, e agora Ele tem cuidado. Cuida de nós, Senhor. Dá-nos a humildade, Senhor, para que nós possamos entender cada dia, Pai, a tua palavra, para que nós possamos ser guiados por ti, Senhor. E agora que nós estamos aqui na tua presença, Senhor, que compreendemos o teu evangelho, Senhor, e nós te agradecemos por essa semana que está entrando, Senhor. Abençoa cada irmão, cada família, cada criança e cada um dos líderes da Igreja Cristã Renovo. Traz bênção, Senhor, nas suas vidas, e tenha uma semana cheia de realizações, uma semana abençoada, e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Meu irmão, dê um abraço em cada irmão.